Good morning, good afternoon or good evening. Bem-vindos ao vídeo. Hoje nós vamos falar sobre dicas e truques para conseguir aprender outra língua, principalmente o inglês. Eu recebi várias dicas de pessoas que aprenderam inglês como a sua segunda língua. E eu anotei todos, mas eu resumi eles em 7 dicas. Vamos começar. Primeiro, learn how you learn. Learn how you learn. Aprenda como você aprende. Qual é o seu jeito de aprender melhor? Quando você estava na escola, se você ainda está na escola, você geralmente escreve tudo? Você faz um desenho? Você tem que ler em voz alta? Você aprende com o professor falando para você? Então, todo mundo aprende de uma maneira diferente. Eu sou professora de criança e eu levo isso muito em consideração. Não é todo mundo que aprende igual. Tem crianças que eu tenho que colocar uma música para a criança conseguir aprender a matéria. Tem criança que só eu falando a criança aprende. Tem criança que eu tenho que pedir para escrever o que eu estou falando. Tem criança que é só fazendo, pondo em prática, que a criança aprende. Adultos, a mesma coisa. Então, tem 4 tipos de aprendizagem. Eu conheço eles em inglês, mas eu vou fazer o melhor para poder falar em português. Primeiro é o visual, é vendo. Eu faço muito isso, eu gosto de fazer desenhos ou ler, e só vendo assim eu consigo aprender um pouquinho. Então tem o visual. Depois tem o auditório, que é quando você escuta e você consegue aprender. Então, se você é o tipo de pessoa assim, você está no carro, você consegue pôr numa playlist uns áudios falando inglês e você consegue aprender assim, ótimo! Eu queria poder ser assim, eu não consigo aprender só escutando. Eu tenho que ou ver, ou escrever, ou fazer. Então, primeiro, visual. Segundo, o auditório. Terceiro, é lendo e escrevendo. Então, se você é o tipo de pessoa que você pode pegar um livro, ler ou escrever, você aprende assim. E o quarto jeito de aprender, eu não sei falar bem em português, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, é sinestético, que é o fazendo. Se você aprende fazendo, então você tem que ter certeza que o jeito que você está aprendendo é fazendo. Ok, então, primeira dica é aprende como você aprende. Learn how you learn. Então, descubra o jeito que você aprende. Segunda dica, don't be shy. Não seja tímido. A vergonha é a pior coisa para aprender outra língua. Eu sei muitos brasileiros aqui nos Estados Unidos que não aprendem porque tem medo de ser julgado, tem medo de falar a coisa errada. Mas deixa eu te falar, ninguém está te julgando quando você está aprendendo inglês, você está fazendo um esforço. Sim, se você está nos Estados Unidos, te garanto que a maioria dos americanos só falam inglês e não fazem esforço de aprender outra língua. Você que já fala outra língua e está tentando praticar o seu inglês, ninguém vai te julgar ou falar mal. Isso não é motivo de achar graça ou fazer piada de alguém se eles estão tentando aprender outra língua. Terceira dica, don't worry about grammar. Don't worry about grammar. Não se preocupe com gramática. Eu tô aprendendo russo agora. E russo é uma linguagem muito difícil. E a gramática do russo é muito difícil. É mais ou menos igual ao português. No inglês é mais simples. Mas, eu sabendo a gramática, eu não tenho a mínima ideia o que a família do meu marido tá falando. Eu acho mais importante aprender o vocabulário primeiro. Eu tendo um vocabulário grande em russo, por exemplo, eu consigo entender sobre o que meus sogros estão falando com meu marido. Eu talvez não possa participar ainda, mas eu sabendo vocabulário, isso ajuda. Então, não se preocupe com gramática. Não tenha vergonha de falar por não saber a gramática.
Quarta dica: Watch English TV. Essa foi a recomendação mais feita por todo mundo que aprendeu inglês. Assista a televisão em inglês com legenda. Eu tenho um conhecido que falou pra mim que ele colocou um filme, não lembro qual era o filme, mas era um filme de terror, eu acho. Ele colocava, pausava, lia a legenda, entendia tudo. Hoje em dia, depois de, 20 anos, ele consegue repetir cada frase desse filme, porque ele assistia tanto para conseguir aprender o inglês. Então tem muita gente que aprende, põe no Netflix, põe um seriado, deixa em inglês, você vai aprendendo o que está acontecendo, você vai descobrindo, você vai entendendo. E é um jeito legal, né? Quem não adora assistir um seriado no Netflix, assista a televisão em inglês. Isso também é muito bom para crianças. É o que eu vou fazer com os meus filhos. Meu marido é russo, eu sou brasileira, e não sei se vai ser fácil assim, ensinar o português e o russo para nossos filhos. Mas, pela Netflix, eles são crianças e qualquer desenho, sim, é bom aprender com um desenho. Então, eu pretendo pôr um filme em russo ou em português para meus filhos aprender. Então, esse é o meu favorite strategy, a estratégia favorita minha. Quinta dica: Listen to English music. Escute música em inglês. Eu acho que nós brasileiros temos uma vantagem com isso, porque o brasileiro já adora a música em inglês. Então, escute as músicas. Se você tem uma que você gosta muito, repita a música, aprende as letras, aprende o que significa as letras e repita eles até você saber falar a música fluente e entender. Eu tenho uma amiga americana que ela aprendeu a cantar uma música em português. Ela, no início, não tinha a mínima ideia do que ela estava cantando, mas estava cantando. Aí um dia ela falou: o que significa isso? Fui e falei pra ela. Agora ela entende essas palavras que estão nessa música. É fácil e também é outra maneira legal de aprender inglês. Sexta dica: Make friends. Faça amizades. Se você mora aqui nos Estados Unidos, é tão fácil fazer amizades, quer dizer assim, não é tão fácil, mas é tão possível fazer amizades. Converse com seus vizinhos. Se você estuda em escola americana, nossa, não tem desculpa para não fazer amizade. Se misture, não se enturme somente com pessoas da sua cultura ou da sua comunidade. Se permita conhecer mais pessoas e fazer amizades. Se você está no Brasil, tem várias maneiras de fazer amizades de alguém que fala inglês. Por exemplo, eu sou parte de uns grupos no Facebook que tem gente do mundo inteiro. Tem um que é meio engraçado, mas tem um que nós fingimos ser formigas. É um grupo que todo mundo finge ser formiga. E eu sei que lá tem várias pessoas brasileiras falando em inglês com o pessoal. Tem outro grupo que eu participo que é todo mundo finge trabalhar no mesmo lugar, todo mundo trabalha no mesmo office. Aí eu sei que lá também tem vários brasileiros que falam em inglês. Eu já vi várias pessoas falarem assim: desculpa, minha primeira língua não é inglês, mas eu tô tentando. Aí o povo vai e bate papo. Então, assim, é tão fácil fazer amizades com esse mundo virtual que nós temos. Então, faça amizades para poder pôr em prática o seu inglês. E com isso, com amizades, seja curioso. Pergunte como que fala tal coisa. Eu tenho uma amiga russa que ela não fala inglês, só russo. E eu não falo russo, mas estamos aprendendo uma com a outra. A gente usa o tradutor na nossa amizade. Toda vez que a gente sai, a gente abre o tradutor, eu vou escrever em inglês, sai pro russo, ela vai escrever em russo, sai pro inglês. Às vezes eu coloco em inglês, sai pro russo, e eu leio o russo para ela. E ela coloca em russo, sai o inglês, e ela lê em inglês. Então, assim, você não tá atrapalhando ou irritando alguém pelo fato de você não saber inglês. Eu adoro amizades diversas, assim, pessoas de outros lugares. Eu sei que muita gente também. Então, essa é a dica número 6. Última dica, dica número 7. Practice. Essa vai junto com aquela da amizade, né? Mas é praticar. Pratique o seu inglês. Se você tá no carro, escuta
áudios, escuta uma música, cante a música. Se você tá em casa à toa, ande pela casa falando as frases que você aprendeu. Eu tô aprendendo russo e às vezes do nada eu vou Yani znаю как говорить по-русски. Yani ruski. Eu falo das coisas sem nada a ver, mas porque tô aprendendo russo, aprendo umas palavras novas e vou falando. E assim eu sei que eu vou aprender. Então, essas são as minhas 7 dicas para aprender inglês. Se você tem algum pedido sobre algum tema para falar sobre vocabulário, peça. E volte semana que vem para outro vídeo. Até logo!